Boa noite. Quero agradecer primeiro ao Hospital Constantino pelo convite e ao Dr. Rafael por esse imenso prazer em palestrar um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia sobre esse assunto. Existe alguma pisada ideal? Pisada ideal em que sentido? Obviamente, no que diz respeito, no que tange a corrida. Sendo assim, eu coloco duas imagens, a minha visão, eu como estudioso do assunto, e do corredor, de todos os colegas que também se questionam sobre esse assunto. Então, qual é a sua verdadeira interpretação para uma pisada ideal na corrida? A grande maioria das pessoas, tanto os leigos, corredores e afins, veem na cabeça inúmeros aspectos e nomes, como pisadas neutras, pronadas, supinadas, foot strikes com antepé, médio pé e retropé. Eu te respondo da seguinte forma, então eu já vou chegar ao tema no primeiro slide, te respondendo como eu penso sobre esse assunto. E a minha resposta é: a pisada ideal, como aparece ali na minha imagem, ela tem que ter uma gravatinha para ser, né? Então, para ser a pisada ideal, eu digo que tem que ser a pisada econômica. Essa é a mais importante de todas. Ou seja, um indivíduo que leva na sua concepção de mecânica do movimento, respeita essa estrutura, como a gente chama aqui, de estrutura geodésica. O que é isso? É uma estrutura que representa cabos de tensão e de compressão. Então veja que ela se colide contra o chão, produz uma deformação e gera uma resposta proporcional a esse efeito elástico. Verifiquem que nós temos, então, cabos tensionais, traves, com as quais representam efeitos compressivos. Sendo assim, o nosso corpo, durante a corrida, se assemelha muito a essa estrutura geodésica. Ou seja, tentamos, muitas vezes, respeitar conceitos isométricos, que vêm da sua origem, obviamente, metria, e no caso a palavra iso, mesma. Então nós temos a mesma medida. Sendo assim, diante da biomecânica, essa estrutura tem por característica ser um fenômeno da tensegridade, que é a integridade das tensões. E um corpo maximamente eficiente respeita, então, essa concepção. Obviamente, então, vem ao slide anterior, é um corpo econômico. É essa a teoria que nós devemos raciocinar. Coloco uma imagem aqui, talvez umas mais importantes nesses últimos meses, frente à questão do recorde sobre a maratona, né, a nível de tempo. Obviamente, aqui a gente observa uma imagem do Kipchoge e toda a sua ferramenta de trabalho, que obviamente dentre delas vem seu tênis, e eu coloco algumas palavras, né, características a essa visão, como economia mecânica. Então, as marcas hoje cada vez mais buscam esse perfil durante uma corrida. E diante disso, a gente vê a própria tensegridade sendo colocada em jogo. E, obviamente, então, vem um tema bastante polêmico nesses dias, que é a tal da placa de carbono. E a pergunta é, e a pisada? O que tem a ver com uma placa de carbono? Será que um tênis é capaz de interferir na pisada? Ou mesmo, será que um corredor é capaz de se beneficiar desse tipo de calçado em pró a uma melhora de qualidade de movimento, bem como no resultado a nível de performance? E aí começaram a vir inúmeras marcas a colocar esse perfil de placa de carbono. Então hoje começou a colocar, eu brinco assim, essa tecnologia justamente com o intuito de melhorar a performance. Sabe que infelizmente muito também é questão moda. E aí vamos dizer que você comprar um tênis como esse, será que você, corredor, está apto a utilizar um tênis como esse? Ou será que a sua pisada condiz com a biomecânica concernente a esse tema? Esse estudo recente, estudo de menos de 2 meses, publicado pela Footwear Science, ele compila alguns dados e uma analogia bastante clara, né? Então, um estudo cego com 21 corredores
dos quais 6 tipos de rigidez ideal foram aplicados a esse calçado. E aí eu falo um outro nome, rigidez ideal. Seria o quê? A capacidade de absorção e a transferência de carga durante a passada, durante a pisada. O meio de locomoção que facilite. Então, a gente chama isso de rigidez ideal. Dentro desse estudo, então, foram testados 6 modalidades de espessura de carbono com o intuito de verificar qual era a melhor e bem como qual corredor é beneficiado com esse padrão de placa. Interfere na velocidade, ou seja, rigidez ideal, a gente fala num corpo econômico que apresenta uma relação mecânica e desenvolvimento metabólico. E, obviamente, então, a rigidez ideal, ela pode ser, então, como objetivo do estudo, afetada pela velocidade. Observaram, então, inúmeros perfis de foot strike. Obviamente que a maioria dos corredores de resistência apresentam por característica serem corredores de retropé. Estudos como a frente que a gente vai observar, quase 80% dos corredores apresentam foot strike de retropé. Sendo assim, será que o corredor de antepé, mediopé, pode se beneficiar desse tipo de calçado? E o resultado e a resposta, então a conclusão desse estudo foi: somente corredores de foot strike, de retropé, se beneficiam com esse mecanismo de cadeira de balanço, que é a característica desse perfil de calçado, os famosos rocker shoes. Seriam tênis que produzem, então, efeito catapulta para gerar a propulsão junto ao seu corredor. Então, você, corredor de antepé, corredor de mediopé, saiba que esse perfil de tênis não beneficia a sua performance. Diante disso, temos um estudo que foi um divisor de águas dentro do estudo da mecânica do movimento e da pisada, que é do estudioso chamado Lieberman, o qual estuda a biologia evolutiva, e diante disso ele caracterizou comparações de barefoot, no caso, corredores descalços, com corredores, obviamente, calçados, e entendeu o perfil de foot strike, de contato inicial, de acordo com a mudança, estando ou não calçado. E verificou-se nesses gráficos que corredores que estão calçados têm por característica ser um foot strike de retropé. Por isso que esses dados de quase 80% dos corredores serem de retropé. Portanto, o tênis, o calçado, interfere no estilo de foot strike. E a pergunta é: você tem esse tipo? Está apto? A tua biomecânica realmente condiz com esse perfil? Ou você está sendo moldado pelo tênis e não o contrário, o princípio da ergonomia, no qual o indivíduo impera sobre o trabalho? Sendo assim, comparado com a absorção de impacto em sujeitos descalços, observe que o gráfico muda completamente. Nós temos um padrão característico de um gráfico mais homogêneo, vai subindo de uma forma mais lenta, diferente do corredor calçado, que já tem um pico logo já no contato do retropé. Portanto, a corrida de retropé correrá um aumento do impacto, possivelmente o índice de lesões. Diante disso, eu faço o questionamento. Já que o corredor de descalço tem por característica correr com antepé, mas será que a biomecânica desse tornozelo, desse mediopé, realmente estão condizentes com o corredor? Mostra-se que o tornozelo permanece mais invertido, toda a postura de uma corrida de antepé.
Um autor, no caso, o Peters, e seus colaboradores, em um estudo recente, em 2017, fala que corredores de antepé tendem a produzir uma rigidez proporcional ao médio pé. Portanto, é importante, nesse caso, você avaliar a mobilidade médio pé. E aí, por inúmeras ferramentas, como baropodometria, plataforma de força, o próprio conceito também de pêndulo invertido sobre a estadometria e, obviamente, os testes funcionais. Sendo assim, deve-se aumentar o bloqueio da articulação do tarso em corredores somente de pé. E aí começa a ficar na sua cabeça a interrogação. Retropé não parece ser a melhor opção, já que produz um impacto excessivo. Entretanto, a corrida de antepé parece produzir também uma rigidez maior junto ao médio pé. O que eu faço? Para qual modalidade, então, eu vou? Sabe-se que a corrida de antepé também produz um efeito de um Winglass Effect. O que seria esse Winglass Effect? Seria o efeito molinete. Produzir a relação dos ossos sesamoides do pé e o efeito de impulsão, e no caso do corredor de antepé, de foot strike de antepé. Esse também tem essa característica de aumento de extensão do hálux, gerando uma resposta de fáscia plantar em estiramento. Sendo assim, você, corredor retropé, e quer migrar para uma corrida de antepé, utiliza calçados minimalistas. E a pergunta que eu lhe faço é: você está preparado para esse tipo de corrida? Será que você apresenta força suficiente ou produzirá uma sobrecarga na fáscia plantar? E aí é tão comum as famosas fasciites plantares. Eu brinco assim, agora, pós-pandemia, vamos observar a epidemia das fasciites, já que as pessoas estão cada vez mais descalças em casa, utilizando chinelos. Então você tem que estar preparado, um pé forte para isso. E observe, então, que um pé, ele é dividido, então, nessa característica de retropé, médio-pé e antepé. Sendo o pé do bordo posterior do calcâneo até 33% da área, do comprimento, perdão, desse pé. Depois de 33 a 67, o médio-pé. E 67 a 100, o antepé. E aí tem um outro estudo muito importante. Estudo esse do Heider em 2011, com o qual fala sobre a questão da cadência. Tema esse muito batido hoje. Fala-se muito sobre a cadência dos 180 passos por minuto como um fator que induz a correção e, muitas vezes, o efeito preventivo de lesões. Nesse estudo, observa-se o quê? Que a variação de 5 a 10% do aumento do número de passos por minuto pode contribuir na prevenção de lesões do joelho e do quadril em quase 30%, sendo que a grande parcela que a gente observa as lesões do complexo anterior, esses 50% são lesões da articulação e do complexo patelar. Observem nessa imagem que nós temos um padrão com o qual temos uma linha, que obviamente seria esse fio de prumo, e a habilidade do torno varia para a dorsiflexão de acordo com o percentual imposto no número de passos. Portanto, serve lá na imagem mais escura, com menos 10%, e um corredor com passos mais compridos, ou seja, uma cadência mais baixa, e isso produzindo uma dorsiflexão maior e um comprimento maior, obviamente, uma sobrecarga, um impacto em retropé com ossos no joelho e no quadril. Já ao contrário, observe que com aumento de 10% padrão normal e natural do corredor, existe ali, então,
uma redução da dorsiflexão, uma aproximação do complexo pé e tornozelo ao centro de gravidade do indivíduo e, obviamente, um aumento da flexão do joelho. Portanto, observa-se que o aumento de 5 a 10% de cadência pode ser uma ferramenta interessante de conceito de pisada, vamos dizer assim também, na prevenção de lesões, e aqui, obviamente, uma pisada mais para médio pé. Sendo assim, para finalizar, corredores de médio pé aumentam a flexão do joelho, seguida de uma resposta para a flexão plantar. E aí vale a pergunta: será que esse corredor apresenta uma boa mobilidade para a dorsiflexão de tornozelo, seguido de uma flexão de joelho também? Portanto, os famosos testes funcionais de overhead squat, de start test, será que esse indivíduo tem habilidade suficiente para chegar a um padrão desse como corrida? Interrogação. Então vamos nos questionar para que assim possamos chegar a uma corrida embasada na famosa tal da pisada ideal, que é a corrida mais econômica.